Olá, todos nós queremos, em algum momento da vida, ter uma casa própria. Imagino que, independente da classe social, a ideia de ter uma casa própria é uma ideia presente na mente de qualquer pessoa, principalmente daqueles que amadurecem e constituem uma família, se casam, têm filhos. Então não é apenas um luxo, não é apenas um fetiche, é uma necessidade. E esse é um sonho da vida de muitos brasileiros. O governo propôs aí a Minha Casa Minha Vida, falando de casas populares, para que então boa parte da população pudesse acessar uma moradia. Mas talvez você não saiba, mas a ideia de Deus sobre morada, sobre casa, se amplia muito mais, absurdamente mais. Além de ter um teto para morarmos, no sentido terreno, passageiro, a Bíblia vai falar de uma outra morada que Deus propõe para nós. E uma morada que vai ser sinônimo de realização de vida. Quando nós compramos uma casa própria, aqueles que são indagados, entrevistados, você vai ouvir isso, mais ou menos isto: olha, realizei o sonho da minha vida, tenho uma casa própria. Isso é uma bênção para qualquer um. E é óbvio que não podemos ignorar esta realidade. Estamos na terra, não no céu, estamos aqui de passagem, mas aqui estamos ainda e precisamos de um teto para morar. Mas o Senhor vai nos surpreender quando na sua palavra vai falar de um outro plano, que não é do governo, desse governo que conhecemos, mas é um plano do governo eterno de Deus. Um plano que envolve o governo de Deus, o Senhor de todas as coisas. Um plano que envolve o reino de Deus na sua plenitude, marcando a nossa história, marcando a nossa trajetória eterna. Eu quero ler então esse texto, está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um texto maravilhoso, sobretudo o último versículo que lemos, muito conhecido. Acho que quase todos que estão assistindo esse programa já ouviram em algum momento na vida esse versículo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, declarou Jesus. Percebe que a temática aqui vai falar sobre morada, mas não uma morada passageira, mas uma morada eterna. Eu gosto muito de pensar sobre o tema morada, fazendo um contraponto com a visão paulina. O apóstolo Paulo, quando fala de morada, ele vai falar de dois níveis de morada: o tabernáculo e o edifício. Ele vai dizer que aqui nessa terra, nós estamos como que morando ou vivendo em tabernáculos. A ideia de tabernáculo era a ideia de uma barraca, uma cabana, algo provisório, montado para suprir uma necessidade temporária, passageira. E ele vai dizer que chega um momento em que nós vamos morrer. E esse tabernáculo, que é a própria vida, vai se desfazer e receberemos de Deus um edifício. Olha que coisa interessante. Você vai trocar a cabana, a barraca ou o tabernáculo, usando a expressão correta, por um edifício. Ele está falando aqui de níveis diferentes de morada. A morada passageira e uma morada eterna. Hoje, a nossa realidade é a realidade do tabernáculo, ou seja, nós estamos como que de passagem, e de fato estamos de passagem por essa vida. Você pode viver por muita robustez, 90 até 100 anos, há um prolongamento da vida nos últimos dias. Mas mesmo que você viva mais tempo do que a grande maioria, haverá um momento em que a vida vai cessar, e aí a morte vai ser encarada. E a Bíblia vai dizer aqui que o coração às vezes fica conturbado, o coração fica carregado de preocupação. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, preocupado, perturbado. Credes em Deus, Jesus dizia, credes também em mim. E ele está falando aqui sobre vida eterna, sobre morada, sobre vida após a morte. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas.
Olha que coisa interessante, no reino de Deus, no governo de Deus, Ele já preparou para os seus morada eterna. Ele está dizendo que esse tempo aqui na terra vai passar, mas nós teremos um teto para habitar na eternidade. É claro que estamos falando aqui de uma figura de linguagem, não de uma casa de tijolo, como nós conhecemos, de laje ou de telha. Não uma edificação humana. Mas a ideia aqui por trás da ideia de morada é a ideia de provisão, é a ideia de segurança, de amparo, de abrigo, de refúgio. E lá na eternidade teremos isto e muito mais. Até porque a Bíblia diz que na eternidade as nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais pranto nem ranger de dentes. Porque o Senhor vai nos dar um novo céu e uma nova terra. E o nosso passado será sepultado, apagado. É por isso que Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, há uma realidade eterna preparada para você e que você só vai poder acessar esta realidade passando por mim. Ele é o caminho. Somente quando passamos por Jesus, podemos ter acesso a esta casa eterna, a esta morada eterna, ou podemos chamar também de vida eterna. Interessante quando Nicodemos, o homem religioso, quando vai falar sobre esse tema com Jesus, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Ele vai dizer, olha Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada, achou que tinha que voltar para a barriga da sua mãe, para o ventre da sua mãe, ele disse, não é isso. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo, ou seja, ser regenerado, ter uma nova natureza, trocar a natureza carnal por uma natureza divina. Em outras palavras, é preciso converter-se a Cristo, não a uma religião, mas converter-se a Cristo. É preciso olhar para o sacrifício de Jesus, considerar esse sacrifício e aí aceitando esse sacrifício sobre a nossa vida, reconhecer que somos pecadores, nos render a Ele em devoção, em entrega absoluta, e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, a minha vida é Tua, faça dela o que lhe aprouver. E é essa experiência do novo nascimento ou da conversão, como estou falando, é que nos faz acessar esta morada eterna. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A Bíblia diz, ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Não há subterfúgio, não há um outro caminho, não tem atalhos, não tem jeitinho brasileiro. Ou passamos por Jesus, ou não temos acesso a essa morada eterna com Deus, a essa morada eterna com Deus. As pessoas são capazes de pagar 30 anos um financiamento para ter esta minha casa, minha vida, como o governo propõe. Mas elas não são capazes de pagar um preço tão alto para viver eternamente com Deus. Acabam vendendo valores, negociando a fé, abrindo mão de viver do jeito de Deus e negociando, na verdade, o teto eterno, a morada eterna. O que adianta, a Bíblia diz, o homem ganhar o mundo inteiro? Vou parafrasear. O que adianta você ter a sua casa, a sua vida? O que adianta você ter conseguido comprar uma casa própria? Se você morrer hoje, aonde você vai morar? Aonde você vai passar a sua eternidade? A Bíblia diz que você pode passar a eternidade com Deus, porque o Pai já tem preparado para nós moradas no céu. Ele diz aqui, olha, se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha que coisa interessante, o próprio Deus, o edificador, está preparando para mim e para você um lugar, uma morada eterna. A Bíblia vai dizer no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha o que a Bíblia está dizendo, que na verdade Deus é o edificador da vida. Ele é o edificador da nossa família, da nossa casa. Mas a forma mais extraordinária de Deus edificar a nossa vida é edificando-a para a eternidade. Porque tudo vai passar nessa terra. O seu emprego passa, a sua saúde passa, a sua juventude passa, as oportunidades passam, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, diz a Bíblia, permanece para sempre. Minha casa, minha vida? Bom, sinceramente, eu prefiro aderir a esta morada eterna de Deus. Eu tenho uma casa, vou levar alguns anos pagando, também financiada, e louvo a Deus por ter um teto, mas não me iludo. Haverá um momento em que esse teto não mais me servirá, não mais servirá a minha esposa, não mais servirá aos meus filhos, porque vamos passar desta vida para a morte.
E quando a morte chegar, podemos ter acesso à vida eterna, ou seja, a morada com Deus ou não. E a grande questão é que essa escolha não é de Deus, ela é sua, porque a escolha de Deus ele já fez, ele preparou para você morada. Você escolhe morar nesse lugar ou não morar. É simples assim, porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou você passa por essa verdade, ou você passa por esse caminho, ou você aceita essa verdade, ou não tem morada eterna com Deus. Espero que você tenha entendido este recado e que possa fazer a grande opção. Você pode continuar investindo se você não tem casa própria para tê-la. E se tem, pague o seu financiamento. Se você pode comprar à vista, amém. Não é pecado, pelo contrário, é uma bênção de Deus ter um teto para morar. Mas Deus quer preparar, ou já tem preparado para você, uma morada eterna. Porque Deus plantou em nós a semente da eternidade. Espero ver você, não somente nesse programa, mas quando os nossos olhos fecharem. Espero encontrar você na eternidade, na morada eterna preparada por Deus. Lembrando que Cristo é o caminho. Passe por Ele e você terá acesso a essa morada eterna. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.